Olá pessoal, saudações eletrônicas, tudo bem com vocês? Muito bem, pessoal, hoje eu vim trazer um assunto que alguns inscritos estão com dúvida. Eu já fiz um vídeo outro dia sobre sensibilidades de multímetros analógicos. Já tem aí, né? Se você procurar no canal, vai procurar um vídeo aí que eu tenho explicando sobre o que é sensibilidade dos multímetros analógicos. Muito bem. Esse multímetro T88C, ele tem uma particularidade, algumas curiosidades que vão surgindo com o tempo. Ele é um multímetro inovador, né? Então alguns inscritos têm visto algumas coisas nele que não tem em outros, né? Ou talvez tem em outros, mas a gente não percebe, e daí nesse aqui vem à tona. A dúvida que o inscrito tem é sobre o que é, tá, essas marcações verdes aqui, ó. Ó, tá vendo aqui na escala de tensão contínua, que descer essa preta aqui, ó. Então começa aqui com 0,25, a escala de 0,25, vou tirar aqui os plugs. Ó, de 0,25 aqui eu tenho 5K, 1 volts eu tenho 20K, 2,5 volts 50K, 10 volts 200K, 50 volts 1 mega, 250 volts 2,25 mega, 1000 volts 9 mega. Muito bem, pessoal, essa escalinha verde aqui não é uma escala, e sim uma indicação da sensibilidade do multímetro, tá? Essa escala verde ela é dada em ohms, tá? Então aqui na de 0,25 volts, que eu tenho 5K verdinho, é 5K ohms. No de 1 volts, 20K é 20K ohms. Então todo o verdinho aqui é em ohms. Mas não é uma escala, você não vai medir nada com esses verdinhos, com esses números verdinhos. Ele é uma indicação da sensibilidade do multímetro que eu vou passar a te explicar agora. Todo multímetro analógico é composto de um galvanômetro, que o galvanômetro é esse visor aqui, tá? Com esse ponteiro, né? Tem um ponteiro e uma escala aqui onde você interpreta as medidas, certo? Muito bem. Esse ponteiro ele é composto de uma bobina móvel. Então, o que quer dizer? Que ao passar uma corrente por essa bobina, vai haver uma deflexão da agulha, certo? Então, o que quer dizer? Para que se movimente a agulha, tem que passar uma corrente elétrica no enrolamento das bobinas, para que haja um campo eletromagnético e faça o movimento dessa agulha. Os multímetros eles têm uma sensibilidade que é justamente, tá, essa corrente de fundo dele, fundo de escala. O que é corrente de fundo de escala? O multímetro analógico, pessoal, ele tem dois extremos. Um aqui do lado esquerdo, onde tem, se você reparar, bem aqui, ó, tem um 8zinho deitado. Esse 8 deitado é o símbolo universal para designar infinito. Quando você se deparar com esse 8zinho deitado, em qualquer situação, você vai interpretar como infinito, ou seja, daqui para cá, ele não tem fim, entende? Não tem fim para cá, certo? Então, esse aqui, tá, é o começo da nossa escala, ou o final da nossa escala, tá? Esse 8 deitado como infinito, considere somente na escala de resistência, tá? Então, quando o ponteiro, se estiver numa escala de resistência, medindo resistência, uma resistência qualquer, de um resistor, e o ponteiro bater aqui, para não sair daqui, é porque a resistência é maior do que o multímetro pode medir. Nós dizemos, então, que ele está no infinito, certo? E também tem a curiosidade que tem 3 zerinhos aqui, uma fileirinha de zeros. Aqui é o ajuste que você tem que fazer, tá,
de infinito, que seria nesse parafusinho. Você vai pegar o meu, eu não vou mexer agora, tá? Tá bem ajustadinho, mas quando você tiver um multímetro analógico, você vem aqui com uma chave de fenda e ao girar no sentido horário, o ponteiro vai se deslocar para a direita. Ao girar no sentido anti-horário, o ponteiro vai vir para a esquerda, mas ele tem que estar no infinito. Então, o primeiro ajuste que você faz quando vai trabalhar com multímetro analógico é o de infinito, certo? Aí depois, ele vai vir, quando você... Vou colocar agora aqui as pontas de prova. Estou na escala de resistência. Vou colocar na X1. O intuito não é explicar como funciona o multímetro analógico, mas eu preciso passar essa explicação. Então agora eu estou numa escala de resistência e eu venho e coloco as duas pontas juntas. O ponteiro deflexiona-se então para a direita e vai até o zero. Às vezes, esse aqui não foi, então você tem que vir nesse potenciômetro, atuar nele até que ele vá no zero. Esse é o ajuste de fundo de escala. Entende? Então nós temos infinito e fundo de escala, que é o zero. Para que esse ponteiro venha daqui do infinito até o zero, ele precisa de uma corrente elétrica. E essa corrente ele vai retirar da onde? Do circuito que ele está medindo. Na escala de resistência, ele tem uma bateria própria que fornece essa corrente, então, para que esse ponteiro se deflexione. Mas na escala DC, na escala de tensão alternada e tensão contínua, ele não tem bateria, tá? O multímetro não precisa de bateria. Você pode retirar toda a alimentação do multímetro, que a escala de tensão vai continuar funcionando, porque ele retira essa tensão que ele precisa do próprio circuito aonde ele mede, tá? Então veja só, para que ele possa deflexionar o ponteiro, ele tem uma resistência interna nesse multímetro, tá? Ele tem uma resistência que se chama sensibilidade, tá? Que é essa corrente que ele precisa para circular, e isso ele tem uma resistência interna. Vem marcado normalmente aqui no canto, tá? Eu acho que eu não vou conseguir pegar, eu acho que eu consegui pegar aqui sim, vamos ver, bem aqui, ó, você vai perceber em qualquer multímetro, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, mais aqui, vamos ver se a gente foca, muito difícil de focar, mas ele vem escrito aqui, ó, DC 20K/V, quer dizer o que? 20 kΩ por volt, isso em DC. Depois ele vem mais um aqui, 9 kΩ por volt em AC. O que quer dizer isso? Vamos aqui nos concentrar em DC, que vai valer a regra para o AC. Quando eu tenho essa sensibilidade no multímetro, quanto maior essa sensibilidade, melhor, tá? Um multímetro de 20K ohms hoje é o mais popular, você vai encontrar, já é mais caro. Mas existem multímetros de 10 kΩ, que é mais barato, multímetros já de qualidade inferior. Precisa de maior resistência, maior corrente para estar circulando e fazendo uma movimentação da agulha. Então, quando eu disse que esse galvanômetro precisa de 50 microamperes. Eu não disse ainda, né? Então, a corrente, tá, que esse galvanômetro precisa para fazer essa movimentação toda aqui, do infinito até o fim da escala, nesse modelo de multímetro é de 50 microamperes. Como que eu sei isso? Você vem na escala de corrente, que é aqui de amperes, e você vai ver a menor escala, nesse caso aqui é 50 microamperes. Então, isso indica que é um galvanômetro de 50 microamperes, certo? Então, eu sei que esse multímetro é 50 microamperes. Mas existem galvanômetros de 100 microamperes, que precisa de mais corrente. Então, quanto maior essa corrente de fundo aqui do miliamperímetro, mais ele precisa de corrente, tá? E ele vai ter uma resistência interna, então, menor.
tá? Então, nós sabemos então que esse multímetro aqui de 20 kΩ, tá? Existem outros modelos, como eu vou mostrar agora, que é até um pouco mais fácil. Esse também é 20 kΩ e ele vem aqui, tá? A sensibilidade dele. Talvez não vá pegar, mas esse daqui também. Ah, esse aqui tá mais aqui, ó. Bem escondidinho. É 20 kΩ por volt, tá? Isso que nós precisamos saber agora. Muito bem. Nós vamos aqui então para a escala de tensão, que é onde o multímetro vai exercer, tá, essa resistência interna sobre um determinado circuito que ele vai medir. Esse multímetro é 20 kΩ por volts DC. Então, na escala de 1 volt, ele vai ter uma resistência interna de 20 kΩ. Eu estou aqui na escala de 1 ohm, certo? E eu vou pegar um multímetro digital e vou medir as pontas de prova do meu multímetro analógico. Vou deixar meu multímetro aqui digital na escala ômica, certo? E vou então medir essa resistência. Vamos lá. Veja, estou na escala de 1 ohm, de 1 volt, tá? Para medir 1 volt. Ele está medindo aqui a resistência interna do multímetro analógico, 20k ohms, mais ou menos, né? Ó, 20k. Isso quer dizer o que? Esse multímetro aqui, ele tem uma sensibilidade de 20k ohms por volt, certo? Então, quando eu for medir 1 volt, na escala de 1 volt, eu vou estar colocando em paralelo com o circuito que eu estou medindo um resistor de 20 kΩ. Então, isso vai interferir no circuito a ser medido. Por quê? Porque ele vai retirar essa tensão lá daquele circuito e vai colocar uma resistência em paralelo. Um multímetro analógico também tem a sensibilidade, mas normalmente eles são de altíssima resistência em todas as escalas. Então não tem problema, ele quase não interfere. Tá? Os multímetros analógicos normalmente são acima de 10 megaohms de resistência interna. Então isso não tem problema, né? Aqui é 20 kΩ, aqui é 10 mega. O multímetro analógico, em escalas maiores de tensão, às vezes tem uma sensibilidade maior do que o digital, tá? Porque quanto maior a escala de tensão, maior vai ser essa resistência interna do multímetro. Vamos ver aqui. Nós temos em 1 volt, né? Na escala de 1 volt, ó, então é 20 kΩ, que é justamente a sensibilidade do multímetro. Mas em 2,5 volts, eu multiplico 2,5 volts por 20 kΩ, ou por 20 mil, tá? Que já vai me dar 50k. Então, na escala de 2,5, eu tenho 50 kΩ, já aumentou a resistência, né? Então, aqui já vai ser uma resistência bem maior. Na escala de 10 volts, é 200k. Então, quando eu estiver medindo qualquer circuito na escala de 10 volts aqui, eu estou colocando uma resistência em paralelo com aquele circuito de 200 kΩ. Tá? Ó, de 50 volts, ele já vai para 1 mega. Tá? Nas casas, porque é 50 vezes 20 mil, que é 20 kΩ por volt. 250 volts vai dar 2.250 mega, mais ou menos. Mas na escala de 1000 volts já é 9 mega ohms. Vamos ver na prática isso, como é que acontece? Eu montei aqui, pessoal, no protoboard. Vou ter que colocar mais para trás um pouquinho, mas eu vou puxar a câmera mais para cá. Muito bem. Eu montei aqui no protoboardzinha um divisor de tensão, tá? Eu tenho dois resistores aqui de 100k, tá? Nós sabemos que um divisor de tensão, se você aplicar uma tensão nos seus extremos, na sua junção vai ter a metade da tensão. Eu estou aplicando 12 volts, então eu estou
tendo aqui 6 volts, tá? Respeitando-se a tolerância do resistor, claro. Então eu tenho aqui na junção, tá, 6 volts, certo? Então eu tenho o negativo aqui entrando, tenho o positivo aqui, e no meio, no nozinho dele, eu tenho 6 volts. O multímetro analógico está medindo isso. Como eu vou medir 6 volts, eu vou colocar na escala de 10 volts, DC, que é 200K por volt. 200K a sensibilidade dele, a resistência interna dele. Quer dizer que aqui eu tenho um resistor em 2 resistores de 100K. Eu vou medir em cima de um resistor de 100K. Vou colocar um resistor de 200K em paralelo, porque na escala de 10 volts, a resistência interna desse multímetro é 200 kΩ. Então, isso com certeza vai interferir na nossa medida, certo? A nossa medida vai ser feita de 10 volts. Aqui tenho 250, tem 50, tenho 10, então de 10 volts. 6 volts vai dar bem no 6 mesmo aqui, certo? Então eu vou medir, vamos ver quantos volts vai dar. Veja que vai interferir na medida. Olha aqui, é 6 volts que tem que dar. Eu vou colocar o multímetro agora analógico, ó. A tensão caiu para 4,8 volts no circuito. Olha como interferiu quando eu coloquei o multímetro analógico. Agora eu deixei só o digital. A tensão volta para 6 volts. Mas quando eu coloco o multímetro analógico nessa escala, olha só, ele está medindo para mim 4,8 volts, como está aqui no ponteiro. Esse risco do meio é 5 volts, 4,8 exato como no analógico. Mas a tensão está errada, porque não é essa tensão, é 6 volts. Isso aconteceu porque eu coloquei em paralelo o meu multímetro analógico, que tem uma resistência interna de 200 kΩ. Na escala de 50 volts, tá, eu não vou conseguir ler 6 volts. Eu até vou conseguir bem aqui no comecinho, mas não é preciso, porque no multímetro analógico, tá, a gente procura uma escala aqui, a leitura seja mais no meio da escala, a precisão dele é melhor no meio. Nos extremos ele não tem tanta precisão. Só que nessa escala de 50 volts, agora que eu coloquei, a resistência interna dele é 1 megaohm. Então, com certeza, ele não vai interferir muito aqui. Vamos ver? Ó, caiu bem pouquinho, ó, de 6, tá? Veio para 5,7 volts, ou 5,8, né? Só que fica ruim para interpretar essa medida, né? Mas já seria útil, dá para se ter uma ideia, dá para se ler que tem quase 6 volts aqui, né? Mas perde a precisão. Só que já não teve tanta interferência no circuito, por quê? Porque eu aumentei, tá, a escala. Então, nas escalas de baixo valor, 10 volts, 2,5, 1 volt, a resistência interna do multímetro, tá, é muito baixa e vai interferir no circuito a ser lido. Então, essa resistência, você não precisa calcular, porque nesse multímetro já vem, então, em verdinho aqui, ó, qual é a resistência interna que essa escala de tensão vai estar colocando no teu circuito. Então, nós vemos aqui só para repetir, tá? Não sendo repetitivo, mas precisamos aprender. Aqui é verdinho, ó. Então, na de 0,25 é 5K ohms. Então, se eu estiver medindo algum circuito na escala de 0,25 volts, eu vou estar colocando um resistor muito baixo em paralelo, de 5K. Então, isso vai interferir muito. Você pode queimar uma placa, inclusive, tentando medir tensão com essa escala, tá? Então, eu sempre aconselho que medidas de tensão, principalmente circuitos de alta impedância, de baixa impedância, desculpa, né, seja feito com o multímetro digital, tá? Então, não, desculpa, circuitos de alta impedância, né, que se tem vários resistores de altos valores, você prefira medir com o digital, né? Tensão seria interessante medir melhor com o digital para você evitar, tá, essa interferência da resistência interna do multímetro analógico no circuito, tá? Então,
Também temos verdinho aqui, tá? Na escala de corrente, ó. Na escala de 500 mA, nós temos um 500 aqui. Também é uma resistência interna que ele apresenta na escala de corrente, tá? 5 mA vai 50 ohms, 50 mA 5 ohms, tá? Então aqui é 500 ohms, 50 ohms e 5 ohms, que é a resistência que ele interfere medindo corrente, tanto em AC como em DC, tá? Na escala de 10 amperes ele não tem esse problema, tá? Então a dúvida que o pessoal estava tendo era isso: o que é esses números verdinhos aqui embaixo da escala de tensão? Esses números verdinhos, então, não é uma escala, mas sim uma indicação da resistência interna de cada escala do multímetro, ok? Espero que vocês tenham solucionado essa dúvida. Esse multímetro, para quem está vendo esse vídeo, pessoal, é um multímetro muito bom. Eu tenho ele no meu laboratório há muito tempo e tem vários vídeos no canal sobre ele. Ele mede até 2.500 volts, ele testa controle remoto, tá? É muito interessante, quer ver? Eu vou colocar aqui para testar um controle remoto, vou colocar na escala de controle remoto, tá? E olha lá, aqui é o LEDzinho acendendo, ó. Eu estou apertando, tá? E ele está testando o meu controle remoto, ó. Cada vez que eu aperto uma tecla, ó lá, ele já, tá vendo? Ele já testa. Aqui é o sensor e aqui é o LED que ele acende, ó. Então é uma escala muito bacana, né? E eu tenho ele à venda, tá? Eu tenho uma unidade só para vender, novo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo, na descrição, como você pode fazer para comprar ele, tá? Eu vou deixar meu e-mail, se estiver interessado, fala que você quer e eu já reservo ele para você, tá bom? Pessoal, se você aparecer para você a opção ripar o vídeo, ripa o vídeo para a gente lá, que ele dá uma ajuda, uma força para a gente, tá? Se você está vendo esse vídeo também, você está fazendo parte dos 5, se você se inscrever, está fazendo parte dos 5K de inscritos. Nós atingimos agora a marca de 5.000 inscritos. No momento que você está vendo esse vídeo, provavelmente tenha passado. Então se inscreva no canal para nós chegarmos a 10K. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.